Em 1975, a vida da família Foreman seguia perfeitamente, com 2 filhos maravilhosos e um casal jovem e apaixonado. Porém, no 25º aniversário da senhora Foreman, uma tragédia aconteceu. Seu filho Jason, de 5 anos, desapareceu enquanto brincava nas florestas perto de casa. A família e vizinhos procuraram o menino por horas, dias, semanas e anos. Nenhuma pista ou evidência foi encontrada para explicar seu súbito desaparecimento. O menino desaparecido só seria encontrado 7 anos depois, quando os investigadores se depararam com um vizinho que fez uma confissão chocante de um crime de proporções devastadoras. A família Foreman morava em South Kingstown, Rhode Island, há vários anos. Uma das grandes atrações de South Kingstown, que faz as pessoas voltarem, são as belas praias. A cidade abriga mais de 10 milhas de praias intocadas, bem como vários grandes parques e áreas de recreação para pequenas famílias como os Foremans. Se isso não fosse o suficiente, o crime também não é um grande problema em South Kingstown, e nunca realmente foi. Como em quase todas as cidades americanas, existem algumas áreas onde as coisas podem ficar um pouco duvidosas. South Kingstown é um lugar maravilhoso para se estar, uma cidade rica em história e repleta de atividades para manter as crianças ocupadas enquanto os pais seguem suas rotinas. A família Foreman parece ter encontrado a felicidade plena em seu pequeno pedaço do paraíso. A família residia na High Street, em Peasedale. Uma rápida olhada no Google Maps Street View mostra que essa rua ainda é deslumbrante até hoje. Os Foremans moravam no topo de uma colina, ao lado da estação de bombeiros local. Sua casa costumava dar para uma área de mata densa, mas parece que a maioria dessas áreas foram cortadas para dar lugar a novas moradias. Mas não posso afirmar com certeza, pois não sei o endereço específico deles. A família era composta por Joyce Foreman, John Foreman e seus 3 filhos, Raven, Jason e o irmão mais velho de Jason, de nome desconhecido. Os membros da família se davam muito bem, e havia várias crianças na área local próxima, sendo o lugar perfeito para criar uma família em crescimento. Jason e seu irmão mais velho costumavam sair com algumas dessas outras crianças. Isso aconteceu em 18 de maio de 1975. Em 18 de maio, Joyce completou 25 anos. Ela ficou em casa naquele dia enquanto Jason e seu irmão saíram para brincar à tarde. Joyce diz que ouvia as crianças brincando na floresta atrás da casa durante a tarde. Lembra-se de ouvi-los rindo e brincando pela última vez por volta das 3h30, e logo depois, tudo ficou quieto. Joyce não deu importância na época, mas quando o irmão de Jason voltou para casa naquela tarde, Jason não estava em lugar nenhum. Sua mãe foi ao quintal procurá-lo, mas ele tinha sumido. A família inteira se uniu para tentar achar Jason e trazê-lo para casa, mas ele parecia ter sumido sem deixar rastros. A mãe sabia que ele não fora longe, e os vizinhos logo se juntaram para ajudar a procurá-lo, mas não havia sinal dele. O paradeiro do irmão mais velho de Jason durante seu desaparecimento é desconhecido, mas é provável que ele tenha se afastado para brincar em outro lugar com as outras crianças. O irmão de Jason não o via desde a tarde daquele dia, e sem nenhum sinal dele ao anoitecer, a família decidiu que era hora de chamar a ajuda da polícia. Pouco se sabe sobre os esforços oficiais de busca por Jason, especialmente os que envolveram a polícia. Os oficiais colheram depoimentos de testemunhas e buscaram Jason em todos os lugares, mas a maioria dos detalhes específicos dessa busca se perderam com o tempo ou nunca foram divulgados publicamente. Pesquisando jornais da época, não encontrei nenhuma menção a Jason até 1982. Foi nesse momento que a situação começou a se tornar perturbadora. Até então, os Foremans buscavam incansavelmente por seu filho desaparecido havia mais de 7 anos. Mas durante todo esse período, nenhum vestígio de evidência foi achado pelos investigadores. Mas tudo mudou em 15 de abril. Os Foremans tinham diversos vizinhos morando próximos a eles. As casas do bairro suburbano eram muito próximas umas das outras. Isso significava que você provavelmente saberia de qualquer coisa que acontecesse na casa do seu vizinho. A confirmação veio quando se espalharam notícias sobre um distúrbio envolvendo Dale Sherman, um entregador de jornais de 14 anos. Dale entregava jornais quando Michael Woodman C. o notou e pediu para ele entrar um pouco.
Michael morava em frente à casa dos Formans, mas aparentemente ninguém o viu conversando com o adolescente na época. Antes que a conversa terminasse, Michael havia atraído o garoto para sua casa com a promessa de dar-lhe álcool. Dale falou com o New York Times em março de 2011 e lembrou o dia em que esteve na casa de Michael, dizendo que Michael cumpriu sua promessa de dar-lhe álcool, mas isso não foi tudo que ele deu a ele. Dale lembra que logo após beber o álcool começou a ficar incrivelmente cansado, tanto que mal conseguia manter os olhos abertos enquanto tudo isso acontecia. Michael de repente se levantou e pegou uma bandana próxima, enrolando-a no pescoço de Dale e tentando tirar sua vida. De alguma forma, no caos de tudo isso, Dale conseguiu lutar contra Michael e escapar de seu alcance. Dale saiu correndo de lá direto para casa para contar ao seu pai. Seu pai não levou esse relato de ânimo leve, e em vez de chamar a polícia, ele abordou Michael cara a cara. O pai de Dale foi à casa de Michael, bateu na porta e prontamente socou seu rosto. Ao voltar para casa, o pai de Dale viu a polícia em uma residência próxima. Ele os chamou e relatou o ocorrido com seu filho. A polícia falou rapidamente com os dois e solicitou que todos comparecessem à delegacia para prestar depoimento oficial e esclarecer a situação. E foi aqui que o caso tomou outro rumo muito mais sombrio. Durante a conversa com Michael, a polícia começou a suspeitar que ele poderia estar escondendo mais segredos do que aparentava. Infelizmente, não sabemos exatamente o que aconteceu quando questionaram sobre sua agressão contra Dale. Mas isso é porque eles começaram a suspeitar que Michael poderia estar guardando um segredo muito mais perturbador do que aquele sobre o qual realmente o interrogavam. Durante as conversas com Michael, um dos oficiais começou a se perguntar se ele teria informações sobre Jason Foreman, o menino desaparecido há mais de 7 anos. Não quiseram perguntar diretamente a Michael, temendo que ele se fechasse e ocultasse a verdade. Gradualmente, eles redirecionaram o interrogatório, inserindo perguntas sobre Jason Foreman ocasionalmente. Mas, em uma reviravolta chocante, Michael revelou o que sabia sobre o desaparecimento de Jason Foreman. Em pouco tempo, ele contou tudo o que sabia sobre o menino, e até disse aos policiais que sabia exatamente o que aconteceu com Jason e onde ele estava hoje. Não sabemos especificamente o que levou à confissão de Michael, mas enquanto era interrogado sobre seu envolvimento nos crimes contra Dale, Michael se abriu e admitiu que tinha visto Jason no dia em que ele desapareceu em maio de 1975. Além disso, ele esteve em contato direto com o menino minutos antes de seu desaparecimento. Os detalhes de como tudo isso ocorreu jamais foram revelados ao público. Mesmo após anos, a polícia manteve detalhes do crime em sigilo para poupar a família de maior sofrimento. O que se sabe é que, assim como com Dale, Michael havia conversado com Jason e o atraiu para sua casa. Não se sabe como Michael convenceu Jason a segui-lo até em casa, mas o menino acreditou nas mentiras que ele inventou. Vale ressaltar que Michael Woodmansey tinha apenas 16 anos quando tudo isso aconteceu. Ele ainda era um garoto. Mas Michael não era um adolescente típico de maneira alguma. Michael, aparentemente, lutava contra fantasias sombrias há muito tempo. Mas em 18 de maio de 1975, essas fantasias finalmente seriam libertadas. Depois que Michael levou Jason para casa, ele atacou o menino. O único aspecto do crime que sabemos com certeza é que em algum momento da tarde, Michael pegou uma faca de sua cozinha e emboscou o jovem Jason. Por que ele fez isso permanece um mistério. Mas no final, Jason perdeu sua vida. Não sabemos o que ele pode ter feito ou dito a Jason antes deste crime acontecer, mas temos uma suspeita bastante forte sobre o que aconteceu depois. Há uma razão pela qual a polícia nunca encontrou o corpo de Jason. Normalmente, quando alguém desaparece e não é encontrado com vida, seus restos mortais são localizados posteriormente. Mas isso não foi verdade no caso de Jason. Ele desapareceu completamente, nunca mais sendo visto. Mas enquanto a polícia conversava com Michael sobre o crime durante seu interrogatório, ele fez uma declaração bastante bizarra. Após confessar o crime, ele imediatamente ficou nervoso e mencionou um diário ou algum tipo de caderno que ele guardava em seu quarto, explicando aos oficiais que se eles revistassem sua casa, encontrariam o livro. Mas ele queria garantir a eles que tudo o que estava dentro deste diário era pura ficção. Mas pelo que podemos dizer, não era. Quando os oficiais encontraram o livro, ficaram boquiabertos.
Este diário continha não só divagações de um jovem, mas também relatos detalhados do que aconteceu com Jason anos atrás. Agora, naturalmente, o conteúdo exato deste livro nunca foi tornado público. De fato, após todo esse tempo, a polícia não divulgou sequer uma palavra deste diário. Sabemos o que estava dentro porque a irmã do Jason falou com a polícia sobre o diário, e eles compartilharam grande parte do conteúdo com ela. E ela revelou abertamente o que Michael havia feito com seu irmão no passado. E eu prometo, não é nada que você jamais teria esperado. Raven, irmã de Jason, agora adulta, falou com veículos de notícias nos últimos anos sobre o conteúdo da casa de Michael e o que os investigadores encontraram durante o interrogatório deles. Raven afirma que a polícia compartilhou detalhes importantes sobre o conteúdo do diário com ela, apesar de não o revelarem publicamente e, aparentemente, se recusarem a mostrá-lo diretamente. Raven falou sobre o conteúdo do diário e explicou que o diário não continha apenas um relato detalhado do que aconteceu com seu irmão, mas havia se tornado, um tipo de livro de receitas. Ela diz que o diário descreveu em detalhes o que Michael fez com Jason após tirar sua vida. E para manter simples e muito claro, Michael comeu Jason. O motivo de Jason nunca foi claro, mas após ser tratado de acordo, Michael não podia simplesmente jogar seus ossos em um aterro sanitário ou em um riacho qualquer. Não, isso seria muito estranho e distorcido. Então, qual seria a melhor maneira de esconder um corpo da polícia se não limpar cada um dos ossos e depois revesti-los com goma laca e exibi-los em sua cômoda? Você provavelmente já ouviu a frase "a verdade é mais estranha que a ficção". Isso é certamente verdade aqui. Enquanto Michael insistia que o conteúdo deste diário era ficção, Raven diz que a polícia tem uma quantidade esmagadora de evidências que provam que os relatos escritos dentro deste diário eram totalmente reais. Alguns relatórios afirmam que os ossos de Jason foram exibidos na cômoda de Michael como troféus, enquanto outros dizem que os ossos foram envernizados e guardados em uma caixa. Não sei qual relatório é mais preciso, mas os investigadores tinham evidências suficientes para garantir uma condenação. Mas é aqui que o caso dá mais uma reviravolta. E, novamente, não é uma boa. Durante a investigação, os detetives compartilharam todas as informações com a família Foreman. Embora os oficiais quisessem uma condenação por homicídio em primeiro grau, eles se preocupavam com o impacto do julgamento na família Foreman. A família Foreman já havia passado por um inferno e voltado. Fazê-los sentar-se em um julgamento e ouvir cada detalhe horrível dos últimos momentos de seu filho poderia tê-los levado ao limite. Para contornar esse processo, a polícia fez uma oferta ao pai de Jason. Em vez de buscar uma condenação por homicídio em primeiro grau, eles iriam buscar por segundo grau. Isso ainda garantiria a Michael Woodmansee uma condenação de 40 anos, mas pouparia a família de ouvir os detalhes do diário e de ver os restos mortais do filho exibidos como evidência no julgamento. O pai de Jason concordou com o acordo de confissão e Michael foi condenado a 40 anos de prisão em vez de prisão perpétua. Mas, mais uma vez, o caso toma outro rumo. E este pode ser o reviravolta mais sombria até agora. A reação a este caso foi séria. Toda a comunidade de South Kingstown estava enfurecida com o que Michael havia feito, e dizer que ele estava na mira seria um eufemismo. Quando Michael foi preso, teve que ser enviado para uma instituição em Massachusetts para sua própria proteção. Contudo, como ele foi processado sob a lei de Rhode Island, todas as regras e regulamentos do estado sobre prisioneiros ainda se aplicavam a Michael, incluindo a chamada Lei do Bom Tempo. Essa lei permite que prisioneiros com múltiplas condenações tenham penas reduzidas por bom comportamento. Geralmente, a lei permite que um prisioneiro tenha 10 dias removidos da sentença a cada 30 dias de bom comportamento, reduzindo algumas penas em até 33%. Agora, definitivamente existem alguns "se" e ou mais em relação a essa lei, mas isso é, falando muito genericamente, o que a lei prevê para esses prisioneiros. Como você pode esperar, Michael explorou essa lei ao máximo de sua capacidade e só foi obrigado a cumprir 28 anos de uma sentença de 40 anos. Quando a notícia de que Michael estaria voltando para Rhode Island em 2011 veio a público, os locais ficaram furiosos. Vários moradores locais admitiram ter comprado armas antecipando o retorno de Michael. Mas essas armas não seriam usadas para proteção.
Vários moradores se opuseram a Michael, confessando abertamente que o matariam se ele voltasse à comunidade. E eles estavam falando sério. Uma dessas pessoas era o próprio pai de Jason, que jurou várias vezes que tem toda a intenção de matar Michael Woodmansey, caso um dia o encontre. O pai de Jason se sente culpado por ter aceitado o acordo de delação oferecido pelos investigadores anos atrás. Ele afirma que não teria aceitado o acordo se soubesse da lei do bom comportamento. Agora, ele teme que se Michael for libertado, possa tirar a vida do filho de outra pessoa, e o pai de Jason se sente totalmente responsável por essa possibilidade. Felizmente, Michael não foi totalmente libertado. Apesar de ter sido libertado da prisão, Michael aceitou ser enviado para uma instituição de saúde mental pelo resto da vida. Michael, aparentemente na casa dos 60, sabia o perigo de voltar para a comunidade de Rhode Island e houve tumultos e protestos por todo o estado, com muitos desejando ver Michael morto. Ao saber da notícia, ele percebeu que nunca mais teria uma vida adequada. Agora, ele reside no Hospital Eleanor Slater em Cranston, Rhode Island, onde provavelmente ficará pelo resto da vida. John, pai de Jason, diz que procurará em todos os lugares para achar Michael e impedir que ele volte a machucar alguém. A família de John afirma ter plena confiança de que ele manterá essa promessa. Não se sabe se John está satisfeito com a liberação de Michael para uma instituição de saúde mental, ou se ainda planeja prosseguir com as alegações. Porém, uma coisa é certa, independentemente do desfecho, Michael Woodmansey nunca mais será um homem livre. Não por muito tempo enquanto John Foreman estiver por perto. Obrigado por acompanharem mais um episódio de Histórias de Crimes Reais. Se você quer ver mais documentários de crimes reais como este, certifique-se de clicar no botão de curtir e se inscrever se quiser ajudar a apoiar o canal. A melhor maneira de fazer isso é simplesmente deixando um comentário abaixo. Qualquer comentário ajuda muito mais o canal do que você pode imaginar. Se quiser ajudar financeiramente, você pode fazer isso clicando no botão azul de participar abaixo ou comprando uma caneca de histórias de crimes reais em TyNauts.com. Mas com isso, meu nome é Ty Nauts e eu vejo vocês no próximo vídeo.